Olá, você! Olá, amigo! Como vai essa força? Como vai o estudo? E aí, preparado para a prova do Enem? Está se preparando? Está vendo as outras disciplinas? Está vendo como que faz essa prova? Então, é bem interessante aqui, né? A forma como a prova é elaborada, a forma como o conteúdo é exigido, né? E a gente está procurando preparar você aqui para essa prova de redação. O que eu comentei com você, a gente vai ver técnicas argumentativas e também vamos ver temas, né? O tema de hoje, o que a gente vai falar na aula de hoje é sobre os linchamentos, né? Um assunto aí muito falado nesse primeiro semestre do ano de 2014, né? Por conta de algumas situações que saíram na mídia, né? Por conta de algumas coisas, então a gente precisa saber falar sobre isso. Porque se não cair exatamente como proposta, eu até acho meio improvável que ele caia como proposta, linchamento, assim. Eu acho que é muito a cara do Enem. Mas o debate sobre o linchamento serve para a gente, né, nos serve como argumento para várias outras propostas, que fale de violência, que fale de várias outras coisas, né? A ideia de linchamento, né, ou o que tem por trás desse linchamento, né, vai nos ajudar. Então, o tema da aula de hoje, o que eu quero propor para você é justamente a ideia de que justiçamento não é justiça, tá? Nós não podemos defender o linchamento. Bom, a questão, né, começou com a questão desse menino aqui. Não sei se você viu, aconteceu lá na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse menino foi preso a um poste, né? Ele foi espancado, foi preso a um poste, preso por uma trava de bicicleta, é capaz de você conseguir ver lá. E a jornalista do SBT, Raquel Sherazade, no seu depoimento lá, ela tem um espaço para opinião, ela comentou esse fato. Se você tivesse a possibilidade, eu gostaria que você clicasse aí no link. Você sabe que o material está disponível no nosso site, você acompanha lá tudo junto. Eu queria que você visse esse vídeo antes de a gente continuar a aula, né? Dá uma olhadinha no vídeo lá e volta aqui para a nossa aula para a gente conversar um pouquinho. E aí, viu? Viu o vídeo? Né? Deu um pause? Ah, não deu ainda? Então dá pause agora. Isso, vai lá. Vai lá, enquanto isso eu espero você aqui, veja o vídeo bonitinho, já voltou, agora já deu tempo, tá? Agora já deu tempo. A gente tem, num primeiro momento, a gente, sei lá, pela minha experiência, eu mostrei isso em sala de aula, a maioria das pessoas com quem eu conversei, as pessoas não são, em geral, contrárias ao que ela falou. Veja que ela diz ali, né? A lógica da argumentação dela aqui. Aquele marginalzinho preso ao poste era tão inocente que não quis prestar queixa, porque ele tem medo da polícia, porque tem uma ficha suja. Então é isso aí, né? Vagabundo. Isso é mais ou menos o discurso que se tem por aí. Esse discurso não combina com o discurso do Enem. Não combina com o que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai falar sobre justiçamento, né? Que é o ato ou efeito de justiçar, punir aplicando uma forma de suplício corporal, em especial condenar à morte. E isso é o justiçamento. E a tese nossa, né, a frase do dia é que justiçamento não é justiça. Justiçamento não é justiça. Na verdade, pela ideia do Enem, né, eu já coloquei isso no quadro que eu vou escrever aqui, mas eu vou colocar muitas vezes ainda e eu vou repetir inúmeras vezes também. O ponto central do Enem é respeito aos direitos humanos. Tá? Respeito aos direitos humanos. Então, por que está errado? Por que está errado, né, o ato de fazer um linchamento ou de você fazer justiça com as próprias mãos? Porque isso fere os direitos humanos. Ponto. Acabou. Se é isso, a gente não precisaria nem discutir mais. Mas é que as pessoas não aceitam. Pá, que é direitos humanos?
direitos humanos para vagabundo, direitos humanos para o outro. O cara que foi assaltado lá não tinha direitos humanos, só tem direitos humanos para não sei o quê. Né? A própria Sherazade fala, e os defensores dos direitos humanos, adote então o marginal para você. Bom, gente, o nosso ponto principal tem que respeitar os direitos humanos. E daí eu vou tentar mostrar para você o porquê disso, o porquê essa questão. Bom, primeira coisa, alguns alunos até argumentam, pô, professor, e a minha liberdade de expressão? Eu não tenho a minha liberdade de expressão? Né? Eu sou obrigado, então, a escrever o que o governo quer na redação do Enem? Né? Só que o MEC pensa, eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a escrever o que ele pensa. Não é? Você pode discordar do governo. Só que sempre respeitando os direitos humanos. Porque essa é a base de tudo que se faz. Tá? Por mais que os governos, às vezes, desrespeitem os direitos humanos e tal, o discurso tem que ser esse. O discurso tem que ser de respeito. E o que eu posso falar para você em relação à liberdade de expressão, você tem o seu direito à liberdade de expressão, você tem o seu direito a ficar indignado com o que quiser, mas isso aqui não é um curso de catequese online, né? Eu não sou um pastor online, eu sou um professor online. E o que eu estou falando para você é para você conseguir uma boa nota no Enem. Eu não estou falando nada para tornar você um ser humano melhor. Não tenho essa pretensão. Porque daí eu tinha que partir do pressuposto de que eu sou melhor que alguém. Sou melhor que ninguém. Então, você não pode falar respeitando os direitos humanos, né? Não pode. Por quê? Para ir bem na prova. É isso, cara. Você exerce sua liberdade de expressão onde você quiser. Em outros lugares. Não na redação. Tá? O que o aluno tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender é que a redação não é um testemunho, não é um pedaço de você que está ali. A redação é um pedaço de papel com ideias colocadas no papel. Quando a proposta pede assim, dê a sua opinião sobre tal coisa lá, ele não quer saber a sua opinião. Como assim, professor? Ele está falando, dê a sua opinião, mas ele não quer saber. Quando ele fala, dê a sua opinião sobre o aborto, que foi um tema que a gente debateu aí, ele quer que você faça um texto bem escrito sobre o aborto. É isso que ele está pedindo. Defenda um ponto de vista. Daí vamos supor, você vai lá e defende um ponto de vista, a tua nota vem baixa. Fala, pô, é isso que eu penso. Os caras querem que eu mude a minha visão, querem que eu pense em outra coisa. Não. Se você defende um ponto de vista e a sua nota vem baixa, significa que você não defende bem aquele ponto de vista e não que o seu ponto de vista esteja errado. Claro que isso desde que você respeite os direitos humanos. Tá bom? Se você não respeitar os direitos humanos, daí não dá. Eu não posso defender você. Só posso defender você se você respeitar os direitos humanos. Então, o que eu quero com isso? Repito, falar de novo. Não quero tornar você um ser humano melhor. Quero que você passe. Quero que você tenha uma nota excelente. Se você é um cara homofóbico, se você não suporta gay, eu vou achar isso ruim. Eu não gostaria que você fosse assim. Né? Eu vou lamentar isso. Mas eu não posso fazer nada contra isso. Né? O que eu posso falar é, guarde a sua homofobia para você. Não coloque na prova. Por quê? Porque dentro dos PCNs, lembra dos PCNs que eu mostrei na aula 2? Né? Tem lá pluralidade, orientação sexual. Você tem que respeitar as pessoas e respeitar a pluralidade, a diversidade e os direitos humanos. Você tem que fazer isso. Essa é a condição da prova. Tá? Tem que fazer isso. E isso te ajuda nas outras questões também. Seja de português, de história, de geografia, do que for. Vai te ajudar. Por quê? Se em alguma alternativa tiver algo que desrespeite os direitos humanos, que seja contra a diversidade, que seja tal, já não vai estar certo, já não pode estar certo. Já tem essa noção, você já consegue saber disso, tá? Já consegue sacar. Então esse é o primeiro ponto. O justiçamento está errado porque ele fere os direitos humanos. Não poderia funcionar dessa forma, teria que funcionar de outra forma, tá bom? E agora vamos tentar demover essa tese
da própria Sherazade ali, de que o justiçamento é legal ou não. Vamos pensar, né, colocar aqui alguns textos mais interessantes para a gente começar a tratar. Primeiro, quando se fala de violência, tem algumas coisas complicadas. Falando de técnica de redação, técnica de texto, é bom usar figura de linguagem no texto? Pô, é legal. Uma metáfora bem usada, uma metonímia bem colocada, perfeito, fica muito bom. Agora, a pior figura de linguagem para texto é a hipérbole. A hipérbole, que é o que a gente tem no texto da Sherazade. A Raquel Sherazade escreveu um texto para a Folha de São Paulo, meio se justificando, se explicando. É esse texto aqui. Olha só, ela diz: no Brasil de valores esquizofrênicos, pode-se matar um cidadão e sair impune. Mas a lei não perdoa quem destrói um ninho de papagaio. É cadeia na certa. É cadeia na certa? É isso? Não, é um exagero, é uma força. Ah, professor, isso não é indução ao absurdo? Não, isso é hipérbole mal colocada. Olha aqui, ó. No Brasil às avessas, aqui embaixo, estão conseguindo ver ali? Ó. No Brasil às avessas, o bandido é sempre vítima da sociedade e nós não passamos de cruéis algozes infelizes. Gente, não é assim, né? Não é isso. Então, ela está exagerando, ela está fazendo uma hipérbole. E hipérbole não é algo legal no texto, não é algo bacana. Outra coisa importante, tem lá no material, no PowerPoint, a tabela do mapa da violência, eu já vou comentar. No texto dela, até não trouxe aqui porque, enfim, senão parece que eu estou malhando a apresentadora, não é esse o objetivo. O objetivo é que você não coloque coisas, coisas avulsas ou que não dizem nada. Por exemplo, qualquer proposta de redação que trate de violência, o aluno costuma começar: porque a violência está cada vez maior, a criminalidade está crescendo, o Brasil está cada vez mais violento e tal. Isso não é verdade. Não é verdade. Como assim? Não. No Brasil como um todo, a violência tem se mantido estável. Na questão estadual, muda bastante. Então, em São Paulo e Rio de Janeiro, a violência caiu. Em alguns estados do Nordeste, a violência subiu. Professor, como a violência caiu se eu vejo toda hora lá no noticiário a violência e tal? Gente, caiu, né? Então, dá uma olhada no mapa da violência que está tá anexado aí ao nosso PowerPoint. Dá uma olhada. Você vai ver o quê? Né? Eu vou colocar uns dados aqui no quadro para a gente acompanhar. Olha só. Bom, no texto ela fala que a violência está aumentando. Isso é algo que os alunos costumam dizer. A violência está aumentando, cada vez maior. Qual é o dado que eu posso fazer? Se está aumentando, eu tenho que comparar com algum dado. Comparar com a semana passada não faz sentido, né? Tem uma variação dos números normal assim que não dá para fazer. Comparar com, sei lá, 100 anos atrás, com 500 anos atrás também não dá. Até porque se você comparar lá com a Idade Média, por exemplo, hoje o mundo é muito mais seguro. Muito mais seguro. Então, não é verdade. Então, podemos comparar em décadas. Você vai ver no mapa da violência, está lá no material, que no ano 2000, o Brasil, né? Então, vamos colocar índice do Brasil aqui. O Brasil possuía 26,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes, certo? Então, para cada 100 mil habitantes, você tem um número de assassinatos, beleza? Reparem, não é porcento, não é 27%, é 27 por 100 mil. Então, a cada 100 mil pessoas, o Brasil tem 27 assassinatos, tá bom? Esse é o dado que se costuma utilizar para verificar a violência num país, para ver se a criminalidade é grande. A ONU fala o quê? Né? A ONU
fala que é razoável 10 assassinatos para cada 100 mil habitantes. 10. Ah, professor, esse é o número recomendado pela ONU? Bom, não dá para dizer que a ONU recomenda 10 assassinatos para cada 100 mil habitantes, né? Mas a ONU considera um país relativamente seguro se ele tem até 10 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Porque assassinato zero, criminalidade zero é quase impossível, né? É uma utopia, então sempre vai ter. Ah, professor, mas daí isso não quer dizer, não fala nada de roubo, de tráfico de drogas, está falando desse número. É que esse é o número utilizado porque é o seguinte, se tem tráfico de drogas, roubo, né, assalto, se tem isso, vai ter assassinato também. Não acontece numa sociedade ter muita criminalidade em outra esfera, muito assalto, muita droga e não ter assassinato. E também não ocorre ao contrário, ter muito assassinato e não ter outro tipo de criminalidade. Uma coisa está ligada à outra. Disputa por ponto de droga, essas coisas. Então, o Brasil tem um número de 26,7. É um número muito alto. Né, 2,5 vezes, mais que 2,5 vezes, o número da ONU, que eu considero razoável. Né? Bom, isso no ano 2000. Vamos trabalhar com uma década. Em 2010, o mapa da violência registra 26,2 assassinatos para cada 100 mil habitantes no Brasil. 26,2. E com variações importantíssimas. Então, por exemplo, se você pegar São Paulo, o estado de São Paulo, estava na casa dos 40 assassinatos no ano 2000, caiu para 13,9, o estado de São Paulo. Então, reduziu bastante a violência em São Paulo. O estado do Paraná, por exemplo, estava na casa dos 18, foi para 38. Subiu bastante a violência lá. Então, proporcionalmente, o estado do Paraná é muito mais violento que o estado de São Paulo. Mas a gente não vê isso na TV. É que em números absolutos, a população de São Paulo é maior, então tem mais assassinatos. Mas não é em número absoluto, é número proporcional. Tá? Em número proporcional, a gente tem mais violência no estado do Paraná do que no estado de São Paulo. E olha só, o que acontece aqui. A gente pode dizer que a violência no Brasil como um todo aumentou? Não aumentou. Reduziu muito pouco, é verdade, bem pouquinho, mas não dá para dizer que aumentou. Então não é verdade. Você não pode começar um texto dizendo que o mundo é um lugar cada vez mais violento, porque ele não é. Está errado. O mundo não é um lugar mais violento. Ao contrário, o mundo é um lugar cada vez mais seguro. Professor, não acredito nisso e tal. Veja os dados, veja os números. Tá? Então, essa é a questão importante. Mas se os caras mentem os números, vamos dizer que talvez mintam, tá? Mas em São Paulo, 13,9 assassinatos para cada 100 mil habitantes, os caras não têm como mentir 80% disso. Não tem como isso ser 2, 3 vezes mais, não pode ser. Então, o número é mais ou menos esse, mesmo. Tá? E a gente só pode trabalhar com dados oficiais, não podemos trabalhar no achismo, porque o que leva as pessoas a dizerem que o mundo está cada vez mais violento é justamente a ideia, esse achismo aí, essa impressão só que eu tenho, não pode ser isso. Tá? Então, com isso eu já derrubo a ideia de que o mundo é violento e eu preciso agir porque, né, senão... Tal. Então vejo o que não usar. Bom, eu estou afirmando para vocês, o Brasil não está mais violento. E eu provo para você com o quê? Com dados. Né? Eu coloquei aqui dados. Números. Isso aqui tem um nome. Isso se chama argumento de prova concreta. Tá? Vamos destacar aqui argumento de prova concreta. O que é o argumento de prova concreta? É quando eu uso números, dados,
para provar algo. Então você já sabe o argumento de indução ao absurdo e já sabe o argumento de prova concreta. A prova concreta é contra, as pessoas dizem, né, contra dados, não há argumentos, contra dados. Eu provo isso, não tenho o que falar, né? Então é isso. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais na tela ali? O que mais que a gente tem? Uma das críticas que se fez foi essa aqui, muito bem feita por um colunista da Folha de São Paulo, que é o Ricardo Feltrin, ou Ricardo Feltrin. Daí ele vai brincando, enquanto a Globo tenta ser moderninha, sair do armário, que ele está falando sobre o beijo gay da novela lá, o SBT dá um exemplo de como a direita no país não é nada enrustida. Lá vem de novo sua comentarista defender a agressão e humilhação a um bandido no Rio, acorrentado a um poste por uma milícia. Olha, aqui que é o ponto importante. Eu quero que vocês, eu vou até dar uma destacada aqui nesse ponto. Não vou usar a caneta marca-texto, que é melhor. Vamos ver que cor que a gente vai usar. O amarelo pode ser. Ó, olha que interessante isso aqui. É absolutamente humano, desculpem o meu mal de Parkinson aqui, é absolutamente humano que vítimas de agressão, se sintam vingadas ao ver um agressor subjugado. Mas daí a uma concessão pública vir elogiar outro crime em editorial? É o caso de perguntar o que o CBT faria se membros da sociedade passassem a defender a invasão e tomada de TVs com baixa qualidade, que obrigam o público a assistir lixos latino-americanos e principalmente que durante décadas mal tiveram jornalismo em sua programação. Então, pá, ó, crítica forte ali. O que ele está dizendo, né? Exatamente nesse ponto ali. Uma coisa é eu, que fui vítima da violência, e eu, de repente, vejo o cara que me assaltou, o cara que assaltou a minha esposa, eu vejo esse cara amarrado a um poste, eu tenho vontade de bater nele, vejo ele apanhando e fico feliz, isso é uma coisa. Isso é um sentimento humano. A gente se sentir vingado. Não, tudo bem, faz parte, o ser humano é assim. Agora, o que está errado aqui é o seguinte, é uma concessão pública, porque a TV é uma concessão pública, é estimular a violência, tá bom? É que nem assim, para ficar mais claro para vocês. Imagine uma sala de aula, eu dou aula, tá você aí me assistindo e tem um colega do lado. Daí um colega teu te dá um tapa na cara. O que eu, como educador, devo fazer? Eu vou falar para você assim, ele te deu um tapa na cara, não deixa, rapaz, vamos lá, revida, olha que absurdo. Não posso fazer isso. Eu falo, pera aí, o que está acontecendo? Não revide, pera aí, calma. Cara, por que você fez isso? Está errado. Então eu vou fazer isso. O meu papel de educador é intervir e evitar a propagação da violência. Né? Eu devo fazer isso. É diferente de eu, pessoa, ser assaltado e querer bater no cara. Tá? Então essa é a questão. Então, e lembrando, na redação do Enem, a gente vai ter uma proposta de ação coletiva. Então você vai propor de ação coletiva sair por aí batendo em delinquente? Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Para não acontecer isso aqui. A tragédia que vocês devem ter visto, né? Que é aquela tragédia da mulher que foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para atos de magia negra. Né? Então, uma dona de casa de 33 anos, mãe de 2 filhos, morreu ontem em Guarujá após ser espancada por moradores insuflados por notícias falsas divulgadas em redes sociais. Ela foi confundida a partir de um retrato falado de uma suposta sequestradora. Né? Então isso é algo impressionante. Então por que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos? Porque eu vou matar uma pessoa inocente. Então as pessoas já julgaram, já condenaram e aplicaram a pena. Não pode. Não pode. Porque pessoas inocentes podem morrer com isso. Então é para isso que existe a justiça. E isso, de maneira geral, eu preciso defender, tá bom? Há alguns dados lá, de novo, prova concreta, do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, ele fala que houve 1.779 casos de linchamentos no país, um a cada 5 dias, mais ou menos, né?
E daí o que a gente tem? Por exemplo, o que a Constituição diz? Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e tal. Né? E o inciso 3º diz justamente o quê? O que está destacado ali. Ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante. Tá? Ninguém pode ser submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Não é isso. Está na Constituição. Então, linchamento é inconstitucional e fere os direitos humanos. Por isso eu não posso defender isso numa redação. Eu não posso fazer. Tá? Vamos lá, pensando em causas e consequências. O que provoca, né, o que estimula, o que gera essa violência? Bom, naturalmente a sensação de descrédito nas instituições, né, a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, a barbárie com o cadáver revela que é nele que os linchadores derramam suas próprias frustrações, o acesso ao consumo, mas não à cidadania, então as pessoas conseguem comprar TV, mas não crescem em educação, não isso. Revolta com a própria vida, não é justiça, é ódio. Então, e os linchadores e bandidos são frutos do mesmo problema endêmico, que é a falta do Estado. Em geral é isso. Porque você só vê linchado pobre, né? Ladrão pobre, você não vê ladrão rico, você não vê alguém com grana sendo linchado. E quais são as consequências disso? Injustiça, ainda mais violência, uma sociedade bárbara, atentado ao convívio civilizado, uma sociedade unida pela violência. Se isso se torna modus operandi, se isso se torna a maneira de agir, isso não pode. Qual foi a questão, né? O que tornou o mundo um lugar mais seguro? Que eu falei para vocês, que a violência não aumentou, né? A violência historicamente reduziu e agora está meio estabilizada no Brasil. O que tornou mais seguro? A gente saiu da barbárie lá para algo organizado. A criação da polícia. Eu não estou falando aí, o policial é gente boa e tal. Não, estou dizendo isso. A criação da polícia em que sentido? O monopólio da violência pelo Estado. Então, uma sociedade só é organizada, minimamente organizada, quando o monopólio da violência, a única instituição autorizada a usar a violência é o Estado, na forma da polícia. Se você não garantir esse monopólio, se cada um começar a fazer justiça com as próprias mãos, daí a gente volta à sociedade da barbárie. E daí não é uma terra sem lei, não tem mais jeito, tá bom? Então, eu coloquei lá também uma proposta de redação para que você possa refletir, de repente até produzir alguma coisa, né, conseguir ter um motivo para escrever, para daí registrar alguns dados, aí, algumas informações sobre isso. Tá certo, gente? Então, muito bem-vindos mais uma vez ao curso do Enem e a gente se vê na próxima aula com mais um tema e mais um argumento importante. Forte abraço, até lá!